Olá a todos, bem-vindos a mais um Sinopse Tributária News. Eu sou Thaís Rodrigues, sócia do time de tributário do Matos Filho. Estou aqui com meus sócios Renata Corrêa Cubas e Eduardo Katz. E no episódio de hoje a gente vai destrinchar um dos temas mais sensíveis da reforma tributária, que é a exportação de serviços. Então, nossa ideia aqui é comentar um pouco o que muda após a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214, como ficam as discussões, né, em relação à regra do destino, a prova de fruição do serviço no exterior, os impactos para alguns tipos de serviços que antes não estavam sujeitos ao IBS, ao ISS, ao PIS e COFINS. Também vamos discutir um pouco aqui, né, quais são os principais alertas práticos, né, que a gente tem visto nas discussões com nossos clientes e nas análises de mercado. Bom, primeiramente, né, apenas para contextualizar, com a mudança na legislação, a gente hoje vai substituir PIS e COFINS pela CBS e o ISS e o ICMS pelo IBS. Historicamente, a exportação sempre foi imune a tributos, isso foi mantido na reforma, tanto para a exportação de bens como de serviços, mas a exportação de serviços sempre teve questões mais complexas aí de definição. Então, Renata, queria começar perguntando para você o que mudou com a emenda constitucional e a lei complementar 214 em relação à tributação de serviços e quais os impactos esperados para as empresas exportadoras. Obrigada pela pergunta, Thaís. Acho super relevante a gente navegar aí sobre as mudanças. De fato, a gente tem aí a benesse de uma unificação, né? Como tem sido discutida a unificação aí de bases de incidência, e a gente tem hoje um tratamento separado para a exportação de serviços, no que diz respeito ao PIS e a COFINS, no que diz respeito ao ISS, no que diz respeito ao próprio ICMS, em exportação de serviços, e com a mudança, né, com a alteração que vem aí da emenda constitucional e aí regulamentada pela Lei Complementar 214, a gente tem um só conceito aqui do que seja a exportação de serviços, né? É prometida e mantida e a desoneração das exportações, e as nossas preocupações elas estão realmente focadas no que continuará sendo desonerado e no que poderá ser um objeto aí de atenção maior futura. A gente tem uma nova definição, né? A gente tem uma definição, os próprios serviços já tem a definição residual de tudo que não seja bem. Então, toda vez que estiver executando uma atividade que não seja com bem, pode ser considerada serviços, e aí a exportação traz aqui novos conceitos para a gente debater a respeito, né? Com relação ao PIS e a COFINS, hoje a gente sabe que o ingresso de divisas é suficiente para ser considerado uma exportação. Para o ISS, temos aí o conceito de resultado, onde ocorrer o resultado, né? Se o resultado ocorre no Brasil, não é exportação, o resultado tem que ocorrer no exterior. E aí a gente entra naquela linha de tudo que a gente vê sendo ou que se busca endereçar por essa reforma tributária, para que não se tenha aí muito mais controvérsias a respeito de determinadas operações e maior segurança jurídica aí nas operações, né? Então, a gente tem aí, com relação à exportação de serviços, uma imunidade, né, da CBS e do IBS, com relação aos bens aí materiais, direitos, fornecimento para residente ou domiciliado no exterior, com consumo no exterior. O consumo é um novo conceito global que afasta aí os conceitos antigos para os outros tributos. A gente tinha, como eu falei, poderia ter sido escolhido um critério mais direto, como é o critério do PIS da COFINS. Ingressou divisas à exportação, sem maiores discussões sobre situações complexas, contratos amplos, com situações com serviços e bens, ou parte num país ou parte em outro. Mas aqui se escolheu o conceito de consumo. Onde ocorrer o consumo, terá sido ocorrido, realizada a prestação de serviço, e dessa forma a gente considera o consumo um novo critério aí para aplicação da imunidade. Obrigada, Renata. Eduardo, passando aqui para você agora, o que você acha, né, que a gente vai ter aí de discussão em relação aos novos tributos e o quanto que isso pode ser comparado ao que a gente tinha de discussão previamente, quando a gente estava falando ainda de ISS, PIS e COFINS? Thaís, obrigado pela pergunta e pela participação aqui no nosso podcast.
Acho que a gente, de fato, com a mudança do regime, né, a gente vai inaugurar, acho que, novas frentes de discussão. Vamos encerrar algumas, iniciar outras. Como a Renata falou, a gente está diante de uma reforma, né, com o propósito de simplificar, tornar mais eficiente o sistema tributário e não necessariamente é isso que a gente imagina que vai acontecer a partir dessa disciplina aqui em relação à exportação de serviços, porque, de fato, os critérios utilizados na legislação não são totalmente objetivos. Até então, até hoje, né, enquanto PIS/COFINS e ISS continuam em vigor, a gente tem para o PIS/COFINS um critério que é bem objetivo, que é o ingresso de divisas e que, portanto, para os contribuintes dá mais segurança jurídica, embora seja do viés fiscal, o que produza menor efeito em arrecadação, porque é muito mais simples de você enquadrar uma exportação de serviço quando você olha apenas a fonte pagadora e, de fato, a gente vai realmente passar a ter uma discussão muito mais concreta e muito mais até fática e probatória. A gente já tem muito dessa discussão em relação ao ISS, diferentemente do que se diz no contexto da reforma, que você vai olhar o consumo, e a gente vai chegar um pouquinho para falar um pouco mais sobre o conceito de consumo. Hoje, o que importa é se verificar o local onde ocorre o resultado. E isso fatalmente tem ocasionado muita divergência entre os contribuintes e o fisco sobre o que é o resultado. Eu devo olhar só o resultado imediato ou tenho que olhar também para potenciais e futuros resultados secundários, né, em relação aos serviços que eu estou prestando para se identificar se é exportação ou não, né? Eu acho que a primeira decisão emblemática que a gente tem sobre o assunto já mostra um pouco dessa dificuldade, né? Acho que muitos vão lembrar que lá na década de 2000, se não me engano, 2008, o STJ julgou um tema, um caso que analisava a exportação de serviço no contexto de um serviço de conserto de uma turbina de uma aeronave estrangeira. E prevaleceu, na ocasião, uma posição restritiva, no sentido de que, embora o contratante fosse estrangeiro, como o serviço foi concluído no Brasil, né, a turbina foi testada no Brasil antes de ser enviada para o exterior, não seria exportação. Eu acho que, com o passar do tempo, a gente evoluiu um pouco desse conceito, né? Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, superar esse ponto de conclusão do serviço. Acho que mesmo hoje, os próprios fiscos já talvez não estejam mais aplicando essa posição tão restritiva de que se o serviço foi concluído no Brasil, não é mais exportação. Então, isso a gente conseguiu superar. O que a gente não superou ainda é o que se entende por resultado. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente trabalhou por muitos anos com discussões relacionadas a de serviço de gestão de fundos estrangeiros, né, em que um fundo estrangeiro contrata um gestor no Brasil para fazer a gestão de um portfólio de ativos estrangeiros, né, muitas vezes detidos por cotistas estrangeiros, mas aplicados em bolsa brasileira. E o que a prefeitura entende? Como há uma disponibilização de recursos para aplicação no Brasil, o resultado seria no Brasil. O que os contribuintes defendem? Que seria exportação de serviço, porque na ótica de quem está contratando, que é o fundo estrangeiro, ele que vai ter o resultado no sentido de valorização das cotas, né? O que acontece no Brasil não é a atividade fim, é um meio para que o serviço, né, seja atingido. Então, é só para exemplificar um pouco essa divergência muito grande que a gente tem hoje entre fisco e contribuinte sobre o que é resultado do serviço. Cada um olha, obviamente, numa perspectiva que lhe convém mais. Os contribuintes analisam sob a perspectiva do efeito imediato que isso provoca para o tomador de serviço e as prefeituras tentam fazer uma análise mais ampliativa de enxergar os possíveis impactos que esse serviço vai acabar produzindo no Brasil, ainda que não em favor especificamente de quem está contratando o serviço no exterior. Com o novo regime, a gente vai mudar um pouco de discussão. Ao invés de falar sobre resultado do serviço, a gente vai falar sobre consumo do serviço no exterior. Hoje, o requisito é esse: o consumo do serviço tem que estar no exterior. E a legislação fala também, a Lei Complementar 214, que considera-se o consumo desses bens imateriais e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso a esse serviço, né? a essa utilidade que está sendo prestada. A gente não tem aqui nenhum conceito que seja completamente fechado a ponto de afastar qualquer dúvida, mas me parece que para essa discussão em comparação ao ISS especificamente, eu acho que a gente tem um cenário um pouco mais claro em favor dos contribuintes, porque, na minha visão, o consumo justamente tem mais coincidência com esse conceito que os contribuintes já defendem hoje dessa fruição
imediata. Então, se quem contratou o serviço e consumiu o serviço, no exemplo que eu dei, o fundo estrangeiro, ele está consumindo porque ele está contratando um serviço de gestão. Não se fala mais em resultado. O resultado, quando a prefeitura defende, como eu comentei, seria essa aplicação dos recursos no Brasil. Quando a gente fala em consumo, me parece que a lei está olhando mais sobre a ótica específica dessa primeira etapa da cadeia, né, que é do contratante estrangeiro. Então, me parece que a gente vai ter uma discussão um pouco mais consistente, mais argumentos em favor dos contribuintes para afastar a incidência. Agora, em relação ao PIS/COFINS, que de fato existe um ponto problemático. Hoje, como a gente comentou, basta que haja o ingresso de divisas estrangeiras para que eu não tenha a incidência. Agora isso vai mudar, né? Eu vou ter que ter, da mesma forma que vai existir para o IBS, né, e CBS, eu deixo de ter o PIS/COFINS, então para a CBS, que vai ser, né, o substituto natural na contribuição cobrada pelo governo federal, eu vou ter o mesmo ônus de prova que eu vou ter para o IBS, né, enquanto sucessor do ISS, de mostrar que o consumo de fato estava no exterior. Então, acho que a gente vai ter, de alguma forma, uma nova linha de discussão, e vai ser curioso, inclusive, durante o período de transição, né, especificamente pensando no ISS, né, que não vai ser extinto de uma vez só, né, vai ter uma redução gradual junto com o ICMS, porque provavelmente vai haver períodos em que eu vou ter essa convivência de dois regimes diferentes, em que pode ser que para o IBS seja exportação, se eu olhar nesse viés de consumo, e para o ISS não seja exportação, se eu olhar pelo viés mais restritivo que a prefeitura defende de resultado, o que é um contrassenso, né? Isso já mostra por si só que essa reforma, para esse ponto específico, já não vai surtir o efeito desejado, pelo menos no início, né? Porque a gente não está resolvendo esses problemas. Então a gente vai ter uma nova linha de discussão, uma nova frente. De qualquer forma, pelo menos pensando nessa questão do ISS, um avanço, me parece, para os contribuintes. Obrigada, Eduardo. De fato, né, a gente ter aqui uma situação, né, em que eu tenha tributação do ISS na exportação e não tenha do IBS, não faz nem sentido, porque a ideia da imunidade é justamente não exportar tributo, né? E a gente aceita exportar ISS, mas não aceita exportar IBS. E, Renata, a lei complementar também previu aqui, né, que no fornecimento, né, se ele for concomitante no território nacional e no exterior, apenas a parcela cuja execução ou consumo ocorrer no exterior será considerada exportação. Você consegue imaginar aqui algum exemplo que a gente possa pensar nessa situação e como é que a gente poderia separar, né, qual pedaço do consumo ocorre no Brasil, o que ocorre no exterior e como é que a gente faria esse cálculo da tributação? Eu acredito, Thaís, que inclusive esse tipo de previsão ele deriva de tentativas que nós vemos em fiscalização hoje, em segregar, inclusive quando as situações ocorrem no exterior, né? Mesmo contratos de execução, construção civil, aconteceu no exterior, mas havia uma assistência técnica e uma porção disso aconteceu no Brasil, ou qualquer parte intelectual que tenha acontecido no Brasil. Acho que há um esforço, sempre como bem colocado aí pelo Eduardo, no sentido da administração tributária interpretar da forma mais restritiva possível, com contratos globais complexos e que encerram realmente bens, serviços ou serviços concomitantes que estejam sendo feitos no exterior e parte no Brasil. Acho que acontece bastante em contratos complexos e acho que isso também vai trazer para a gente uma lição de casa, inclusive de preparação, não é só o litígio futuro, mas uma preparação para essa fiscalização futura, porque em tese a reforma tributária ela nos promete uma unificação, claro, não vamos mais discutir quando existem esses contratos complexos, a diferença entre bem e serviço, mas dentro dos próprios serviços, o que é aqui, o que é acolá, o que está dentro do âmbito da exportação, o que não está, me parece que ainda vai estar sendo discutido. Como segregar? Claro, alguns contratos têm esses valores ou estas porções com cálculos e formas segregáveis, mas diríamos que os contratos objeto dessas discussões eles estão sendo construídos agora, né, ou revisados em função da própria reforma tributária, porque ela requer das entidades um novo olhar sobre a preparação para as transações, inclusive trazendo mais informações que possam servir a essas situações. Em contratos complexos, a gente tem discutido aí onde acontece, em alguns serviços em que isso é possível,
relatórios, geolocalização, porque o conceito da lei ele é muito amplo e ele traz desde fruição até acesso. É importante entender em qual porção, em qual serviço está acontecendo o acesso lá ou no Brasil e como segregar isso. Acho que é um desafio que a gente já está vivendo agora, porque um dossiê aí de informações novas que não estamos acostumados a ter para a realização das operações será necessário aí para evitar problemas de insegurança jurídica futura. Obrigada, Renata. E aqui até pensando um pouco, né, em relação à questão de litígio e conflitos, né, que eu acho que o Eduardo já falou bem. O Eduardo deu como exemplo aqui a questão das turbinas. A gente tem uma previsão hoje na lei complementar de que o bem que vier para o Brasil, né, que seja estrangeiro, para prestar serviço, ele não vai estar sujeito a esse serviço, né, não estaria sujeito ao IBS e CBS. Eduardo, você acha que com isso a gente resolveu essa questão, né, do que é o serviço num bem estrangeiro? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu acho, Thaís, que essa previsão ela é importante porque me parece que ela supera aquela posição primeira, né, que a gente teve sobre o assunto do STJ quando analisou a questão da turbina. Naquela oportunidade, como eu comentei, o critério foi muito restritivo para falar, olha, se o serviço foi concluído no Brasil, então a turbina foi consertada, testada, está apta a funcionar, o serviço foi concluído aqui, não seria exportação. Eu acho que a gente rompe essa lógica, que já de alguma forma já foi superada pela jurisprudência dos outros tribunais. Eu acho que esse ponto da conclusão do serviço já não tem prevalecido mais, né? E acho que a lei ela vem justamente reforçar que quando eu recebo um bem estrangeiro para que eu preste um serviço nele, né, e ele retorne após a sua conclusão, e obviamente tem que observar o prazo de permanência desse bem no país, né, se considera exportação. Então, acho que esse ponto específico ela traz segurança, né, de que a gente deve ter menos espaço para os fiscos analisarem essa questão. Bom, acho que, né, com tudo que a gente conversou aqui, que foi falado pela Renata e pelo Eduardo, acho que a gente pode concluir, né, que por melhor que seja a intenção da reforma, né, a gente ter uma base única, a gente ter uma definição melhor, né, do que é conceito de exportação, não é só apenas o resultado, é o consumo, uma questão mais ampla, a gente ter também um conceito de serviço mais amplo, que a gente vai reduzir o litígio em relação ao que é considerado ou não bem ou serviço, né, para a gente acabar com essa discussão se algumas operações estariam ou não sujeitas a ISS ou ICMS, a gente sabe que vai estar sujeita a IBS e CBS, a gente ainda vai ter muita controvérsia em relação ao que esperar, né, da visão do fisco, quanto restritivo o fisco será em relação ao que pode ser considerado como imune ao IBS e CBS. Então, acho que aqui, talvez o que a gente tenha visto até com nossos clientes, as discussões que a gente tem acompanhado, é que, de fato, a questão da documentação vai ser muito importante. Então, para a gente ter uma comprovação de que o consumo ocorreu no exterior, isso tem que estar claro não apenas com base nos fatos em si, né? Mas eu também tenho que ter isso bem documentado, o contrato tem que redigido de forma clara, como a Renata comentou, se eu tenho algum serviço, né, que eu tenha prestação de forma concomitante no Brasil e no exterior, isso tem que estar bem claro no contrato, para a gente conseguir entender de fato o que é imune e o que não é. A documentação tem que ter comprovação de quando o consumo é no exterior, isso pode ser feito de formas diversas, mas vai ter que ser algo pensado agora pelos clientes. Para aqueles clientes, né, que faziam exportação e que não tinham PIS e COFINS, vai ter esse aumento aqui em relação àquilo que o resultado, o consumo era no Brasil, mas que antes a gente não tinha tributação. Então, acho que é algo que certamente vai impactar a vida de quem exporta serviço. E o mais importante é a gente estar à frente aí, né, do que precisa ser feito em termos de documentação. Chegamos ao fim de mais um Sinopse Tributária News. Obrigada, Renata e Eduardo, e a vocês que nos ouviram hoje. Todas as análises sobre a reforma estão disponíveis no único no nosso portal de notícias. E até o próximo episódio.